como Deus criou o ser humano, o homem e a mulher. De onde vem o sofrimento? Gostaria de saber o que significa essa história do dilúvio e da Torre de Babel. De onde vem a maldade? Bem, essas perguntas sempre voltam. Elas estão presentes na história de todos os povos. Cada povo, de acordo com sua cultura, sua tradição, sua realidade, procura responder às questões existenciais do ser humano. Em todas as antigas culturas existem histórias sobre a criação do mundo. Inclusive no Brasil há muitas histórias indígenas da criação. O mesmo acontece com o povo judeu. Na Bíblia há 2 relatos diferentes da criação. Maristela, nos ajude a entender essa questão. Logo que abrimos o nosso texto em Gênesis 1, no versículo 1, nós encontramos o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Se vamos para o capítulo 2, versículo 4b, encontramos no tempo em que Javé Deus fez a terra e o céu. No capítulo 1, nós encontramos Deus somente com o nome de Deus. Já no capítulo 2, versículo 4b, aparece Javé Deus, ou seja, Deus aparece com 2 nomes. Essa é a primeira diferença que a gente já nota no primeiro versículo. Continuando no primeiro versículo, vamos ver a segunda diferença. No capítulo 1, nós temos que Javé começa a criar a partir da água. E no capítulo 2, Javé começa a modelar, mas a terra está seca, modela a partir da terra. A terceira diferença que a gente pode notar é que no capítulo 1, o homem e mulher, vão ser criados no 6º dia. Já no capítulo 2, o homem vai ser criado logo no início e vai participar com Javé da criação. E a mulher é que é criada quase no final de toda a criação. Olhando uma outra diferença, é que o capítulo 1 ele está montado em forma de dias. São 6 dias da criação e no 7º Deus descansa. Se olhamos o capítulo 2, não existe nem dias da criação e nem o 7º dia. Quer dizer, aqui nós enumeramos somente 4 diferenças. Se você em casa quiser continuar a leitura, você vai encontrar outras diferenças. E aí nos vem a pergunta: por que estas diferenças? Se voltamos a olhar e a ler o texto de Gênesis 1, nós vamos perceber que é um texto que foi escrito no período do exílio da Babilônia. O momento em que a comunidade, mais ou menos pelo ano 550, estava vivendo fora da sua terra, num momento de crise de contato com outros povos. Já o Gênesis 2 foi escrito no período da monarquia, entre o ano 1030 ao ano 586 a.C., um momento em que começava a se impor sobre o povo um outro sistema, e as comunidades começam a questionar essa nova forma de organização. Porém, tanto Gênesis 1 quanto Gênesis 2 são textos montados a partir de uma visão de mundo, uma visão de ser humano e uma visão também de natureza. Ademar, nos ajude a entender qual é a visão de mundo que está por trás destes 2 relatos. Maristela, o conhecimento que se tinha do mundo, do universo naquela época, é bem diferente do conhecimento que nós temos hoje. Como vai ser diferente o conhecimento que as pessoas vão ter daqui a 500 anos? Olhemos para a Bíblia, lá no Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 7. Diz assim: Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. Entendemos aqui que Deus cria o firmamento como uma espécie de um arco sólido que separa as águas de cima das águas de baixo. Nele estão pendurados o sol, a lua, as estrelas,
para regular o dia e a noite. Acima do firmamento estão as águas superiores, e mais acima a morada de Deus. Pouco mais para baixo está aqui a terra, e embaixo da terra o Sheol. A terra toda ela está apoiada sobre colunas, e embaixo aqui das colunas as águas inferiores. Então o interessante é que na narrativa do dilúvio, que nós vamos ver daqui a pouco, as águas de cima se juntam com as águas de baixo, né? Diz lá no texto que Deus abre as comportas do mar, das águas superiores, e embaixo estouram, arrebentam as fontes das águas inferiores, né? E tudo volta de novo ao estado que era antes da criação. Então esta visão, esta compreensão de mundo é que está por detrás da narrativa de Gênesis 1 a 11. Os autores de Gênesis 1 a 11 apresentaram suas respostas conforme as necessidades de sua época, em lugares e contextos diferentes. Numa visão panorâmica de Gênesis 1 a 11, podemos observar o seguinte esquema: a criação, a maldade humana, a destruição e a recriação. Em Gênesis 1, traz o relato da criação do universo e da humanidade. Gênesis 2 e 3, a história de Adão, Eva, a transgressão, o rompimento com essa unidade inicial. A autossuficiência do ser humano provoca o rompimento da relação com Deus. Em Gênesis 4, na história de Caim e Abel, a realidade de violência rompe com a fraternidade. E a realidade crescente de maldade provoca a destruição de toda a natureza, que são os relatos do dilúvio, que estão no capítulo 6 e 7. Em meio a essa realidade de destruição, Deus renova a aliança com Noé e, por meio dele, com toda a humanidade. No relato da Torre de Babel, Gênesis 11, 1 a 9, há um projeto de novo do homem dominar e formar um único império. Mas Deus novamente intervém e põe fim ao projeto dos opressores. Essa história, ela é criada com a sabedoria acumulada de gerações do próprio povo de Israel, misturada com a história de outros povos, como da Babilônia e do Egito. Nesse vídeo, estamos apresentando algumas chaves para você ler o livro do Gênesis, deixar-se envolver por essas narrativas e descobrir a riqueza que há nessas histórias. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. O relato da criação, que está em Gênesis 1:1 até 2:4a, é um texto que devia ser rezado nas celebrações comunitárias. Esse texto traz as marcas do exílio da Babilônia. A Babilônia dominou Israel entre os anos 586 e 539 a.C. Como era a religião e a política na Babilônia, Luiz? Sim, na Babilônia, como em todo o mundo antigo, a religião e a política sempre andavam de mãos dadas. O exército babilônico destruiu Jerusalém, conquistou Israel, destruiu o templo de Javé, tudo em nome de Marduk. E isso era apresentado pelos dominadores como uma manifestação da superioridade do deus Marduk sobre os deuses dos povos vencidos. Essa ideia da superioridade se reforçava ainda mais quando os exilados chegavam na Babilônia. Lá eles iam ver construções muito maiores, cidades muito mais antigas e mais bem planejadas do que aquilo que eles conheciam em Israel.
Além disso, haviam impressionantes templos dedicados a Marduk, ao culto do sol, da lua, das estrelas, que possuíam 4, 5 ou mais andares, com água jorrando desde os andares mais altos para os andares mais baixos. E todos os andares eram construídos em formas de jardins, com flores, com árvores. E a água descia lá de cima e corria na direção dos 4 pontos cardeais, os 4 cantos da terra. Nesse templo, sempre no início do ano, na celebração do Ano Novo, o rei recebia novamente o poder do deus Marduk para dominar durante mais um ano. Então, fé e política sempre muito juntos. E essa mesma relação entre fé e política a gente também encontra no texto de Gênesis 1, que é desse período, dessa época. Por quê? Porque aquilo que na Babilônia era adorado como Deus, no texto vão ser mostrados como simples criaturas de Deus. Então, por isso a luz, que era a manifestação do deus Marduk na Babilônia, ela é apresentada como a primeira coisa a ser criada por Deus. Depois nós temos a criação do Sol, da Lua e das estrelas, mas o nome desses astros nem é mencionado. Eles são simplesmente chamados de luzeiros, criados por Deus e pendurados no firmamento para marcar a noite, o dia e as estações. Então nós vemos que, apesar de estarem sendo dominados, apesar da sua inferioridade, o povo de Israel resiste e reforça a sua fé no Deus libertador dos oprimidos, o Deus do Êxodo. Nesse contexto que o Luiz acaba de falar, nasce o primeiro relato da criação. Deus cria o céu, a terra, os animais, enfim, toda a natureza. Preparado o cenário, ele cria o Adão, o ser humano, a humanidade. E a Bíblia diz que ele o cria mulher e homem, a sua imagem e semelhança. Deus cria o ser humano não para ser escravo, mas para viver como filhas e filhos de Deus. E ele o abençoa: crescei e multiplicai-vos, diz o versículo 28 do primeiro capítulo do Gênesis. E a gente se pergunta: e hoje, como está o homem? Como está o ser humano? O relato de Gênesis 1 é um relato profético que nos faz voltar à intuição originária de Deus, que somos criados e criadas para sermos filhos e filhas, irmãos entre nós. E como resgatar a dignidade do ser humano? O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2 apresenta o surgimento do homem, dos animais e da mulher. O texto recorda que nos inícios a relação entre Deus e os seres criados é de integração e harmonia. Shig, qual o projeto que há em Gênesis 2? O projeto da vida, Maria Antônia. O projeto que as camponesas e os camponeses tentaram viver no interior da Palestina. Vamos começar lendo Gênesis capítulo 2, versículo 7. Senhor Deus moderou o homem com pó da terra. Veja só, um forte vínculo entre Deus e o ser humano, assim como o ser humano e a terra. E a vida das camponesas e os camponeses que trabalham com a terra, vivendo cercados pela natureza. Qual é a sua missão? De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 15, a missão do ser humano é cultivar e guardar o mundo. O cultivar é cuidar da terra,
com esse trabalho, transformar o mundo num mundo de harmonia e de paz. O guardar está ligado com a manutenção da vida, com cooperação com os irmãos e as irmãs, com os outros seres vivos e com a natureza. No fundo, o ser humano, nós somos convidados a ser co-criador com Deus. É uma maravilha. Mas a nossa missão, a missão do ser humano, não é muito respeitada na história de Israel, especialmente pelos governantes, como hoje acontece, não é, Maristela? É verdade, Chig. Se nós formos olhar o texto de Gênesis 3, nós vamos ver que ele está contado de forma bem diferente do Gênesis 2. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 3, do versículo 17 a 19, e ver o que estava acontecendo. Ao homem ele disse: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo. O que aconteceu com todo este paraíso criado de forma harmoniosa que aparecia em Gênesis capítulo 2? A única proibição que Javé faz é de não comerem do fruto da árvore do bem e do mal. Todo o paraíso estava organizado em torno desta árvore. Esta árvore significava a forma de organizar e de administrar como Deus administrava e organizava todo o cosmo e também o ser humano, ou seja, em favor da harmonia e do desenvolvimento da vida. Quando o ser humano viola essa regra, ou seja, que ele come desse fruto, significa que ele começa a administrar como se fosse Deus. E aí começa a criar desarmonia, porque vai administrar em benefício próprio. Isso vai gerar cada vez mais destruição, cada vez mais morte. Porém, quem leva o ser humano a comer deste fruto é a serpente. Qual é o significado da serpente nesse texto? Primeiramente, é bom lembrar que a serpente é um símbolo muito comum em todas as religiões da antiguidade. Ela tanto pode representar o bem quanto o mal. Ao mesmo tempo, ela representa toda a tendência que a gente tem ao mal e à injustiça. Também nos reporta a forma de administrar e de organizar dos faraós. E, ao mesmo tempo, também pode estar representando a apropriação que o Estado faz da religião popular para estar manipulando o povo. Em nosso texto do Gênesis 3, a serpente está representando as elites políticas que estão administrando como se fossem deuses, administrando em benefício próprio, e isso está quebrando a harmonia. Porém, é interessante notar que, seguindo o texto, Adão e Eva são seduzidos pela serpente e nessa sedução ela desperta neles o desejo. Qual desejo é despertado? Mas antes da gente falar do desejo, é importante lembrar que os nomes Adão e Eva em nosso texto não estão representando duas pessoas, mas estão representando o ser humano. Então, qual é o desejo que é despertado no ser humano? O desejo de serem como deuses. Quem tinha esse desejo muito forte eram as elites e, de modo especial, os reis, que queriam governar e administrar o povo como se fossem os donos deles, e, ao mesmo tempo, administrando e governando em benefício próprio. Isso quebra a harmonia. É isso que gera a dominação. E aí que surge o pecado. Porque aí nós temos a morte, nós temos a opressão, nós temos a exclusão e os preconceitos. É daí que surge o pecado. Agora, é interessante observar que até o ano 200 a.C., a história de Adão e Eva não foi usada para falar da situação de pecado. De acordo com a denúncia profética, o pecado é a realidade de injustiça social, especialmente a exploração e a escravidão provocada pelos governantes. Essa interpretação negativa do texto só começa a partir do século II a.C., no tempo dos gregos. Uma interpretação moralista e patriarcal do texto acabou enfatizando o pecado e a questão da sedução.
e reforçando especialmente a culpa da mulher. Essa maneira de pensar, ela aparece em alguns escritos. E entre esses escritos aparece também no livro do Eclesiástico, escrito por volta do ano 180 a.C. Foi pela mulher que começou o pecado. Por sua culpa, todos morremos. Porém, se voltarmos ao texto antigo de Gênesis 2 e 3, vamos observar que o texto não dá margem para isso. O Senhor Deus modelou o homem com o pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Na história do povo de Israel, o projeto de vivência solidária e fraterna foi destruído pela ambição de alguns grupos. Na monarquia, a pretensão dos reis de formar um grande reino acabou provocando a destruição da nação e do povo. Em 586, alguns grupos são exilados para a Babilônia. E na Babilônia, a realidade de enchente era mais ou menos frequente. Embora as inundações atingissem uma pequena faixa territorial, para quem experimentava essa catástrofe era o fim do mundo. Os autores do relato do dilúvio, que está em Gênesis 6 e 7, foram inspirados por outros relatos de dilúvio. Com essa reflexão, eles querem provocar mudanças de comportamento na sociedade. Toninha, praticamente todos os povos antigos produziram relatos sobre o dilúvio. Nós conhecemos mais ou menos 70 relatos sobre o dilúvio. Isso é muito. E muitos deles são bem mais antigos que o relato sobre o dilúvio na Bíblia. Por que nasceram estes relatos? Para explicar as grandes inundações que aconteciam naquela época, principalmente nas regiões dos grandes rios, do rio Tigre, do rio Eufrates, do rio Nilo. E as pessoas perguntavam: quem é o culpado de tudo isso? Para muitos, a culpa era de Deus. Para Gênesis 1 a 11, a culpa não é de Deus, mas é da maldade humana. Vejam a desobediência de Adão e Eva, o assassinato de Abel, a violência de Lameque. É o desejo de querer ser como Deus, é o egoísmo humano que introduz a violência no mundo. Se no início Deus viu que tudo era bom, agora, diz Gênesis capítulo 6, versículo 5, Javé vê que a maldade do homem é grande sobre a terra. Os filhos de Deus se comportam como verdadeiros donos, como donos absolutos do mundo. Portanto, o dilúvio é consequência da maldade humana. É a maldade humana, o seu egoísmo, que atinge a natureza. Assim como hoje, nós vemos a destruição da natureza, das matas, as queimadas, a poluição, os gases que as grandes indústrias liberam, os automóveis, tudo isso causa um aquecimento do planeta. E por isso o clima está mudando. Aumentam os desastres naturais, as inundações, as secas, os furacões. Além disso, o aquecimento da Terra está derretendo as grandes geleiras dos polos, o que faz aumentar a água do mar. E a previsão é de que, com o aumento da água do mar,
muitas cidades costeiras vão ser inundadas e vão desaparecer. Muitas ilhas vão ser inundadas e vão desaparecer. Isso é um verdadeiro dilúvio. Pois é, Ademar, mas no meio de tanta maldade e de injustiça, há uma esperança. Porque a história do dilúvio nos conta, nos descreve que Deus salva a humanidade a partir de Noé. Um homem justo, homem íntegro, que anda com Deus. O homem íntegro significa a pessoa justa, solidária e misericordiosa. E também andar com Deus tem sentido de não se colocar no lugar de Deus. É exatamente com este homem que Deus faz aliança para salvar nossa humanidade, os outros seres vivos e a natureza. Nova aliança, ou seja, nova criação, não se fará a partir do dinheiro e do poder, mas sim a partir da solidariedade e da misericórdia. E hoje, no meio de tanta violência e de maldade, onde tudo parece perdido, nós podemos encontrar pequenas centelhas de luz nos movimentos populares, na comunidade pequena, nos gestos que nos ajuda a manter grande esperança de continuar lutando, continuar vivendo na harmonia, na solidariedade. O Senhor dispersou os seres humanos por toda a terra. Há tradições muito antigas sobre a torre como símbolo da força e do militarismo. Na Babilônia havia muitas torres altas conhecidas por zigurates. A torre mais alta tinha o nome que significava fundamento do céu e da terra. Essa torre dava acesso ao santuário de Marduk, o grande deus da Babilônia. Certamente, os judeus exilados na Babilônia ficaram deslumbrados diante das grandes construções e começaram a ironizar com a pretensão da grande cidade de ser a porta de Deus, que é o significado de Babel ou Babil do acádico, porta de Deus. E começaram a brincar com o termo Babil junto com o termo Balal, do hebraico confundir. Na realidade, eles estavam dizendo: Babel, porta de Deus, coisa nenhuma. Isso é uma grande confusão. Como entender o relato da Torre de Babel e passar para os nossos dias, Luiz? O relato da Torre de Babel, Gênesis 11, principalmente o versículo 4 diz: fala no desejo de construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. E também fala de estabelecer um nome sobre toda a terra. Ainda no versículo 6, fala do projeto de constituir um só povo que fale uma só língua. Isso é um projeto de dominação. Isso é o projeto dos impérios, que a partir de um único local queriam dominar todos os povos ao seu alcance e colocá-los todos eles dentro de uma única mentalidade, dentro de um único projeto de dominação. Nos nossos dias, nós podemos falar do império neoliberal como sendo a torre que os poderosos querem construir no nosso meio. O império e seus aliados lutam para impor a todos os povos uma única linguagem econômica, privatizando os serviços públicos, eliminando programas de direitos sociais, devastando a natureza. Também quer nos impor um único sujeito, as grandes empresas globais, uma única forma de vida, o individualismo, um único comportamento, a competição, além de imporem a todos o consumo globalizado de novas tecnologias, músicas, filmes
e modas padronizadas. Como os construtores da Torre de Babel, o Império Neoliberal hoje quer que todos nós falemos uma única linguagem, que transforma tudo em mercadoria: saúde, educação, lazer, transporte, água, comunicações. Tudo deve ser fonte de lucro e estar a serviço da reprodução e do aumento da riqueza daqueles que já são ricos. A ação de Deus, aqui no capítulo 11, deve servir de estímulo para que nós também nos organizemos em defesa das nossas tradições, da nossa cultura, das nossas riquezas naturais, das nossas formas tradicionais de viver, principalmente naqueles aspectos que promovem a solidariedade, o respeito e a inclusão de todas as formas de vida, buscando sempre maior harmonia entre a sociedade humana e toda a grande teia de relações que forma a vida no nosso planeta. É isso aí, Luiz. A gente tem que ter presente que o texto da Torre de Babel foi escrito na Babilônia. Nesse contexto, dispersão é castigo para os grandes, para aqueles que querem ser donos do mundo. Já para os pequenos, a dispersão é a resistência ao projeto militarista das cidades e dos opressores. Nesse sentido, o texto da Torre de Babel tem o mesmo rumo do texto de Pentecostes, onde cada um ouve falar na sua própria língua. Povos de diferentes nações estão unidos no mesmo projeto do reino, viver a esperança e a fraternidade. A palavra dispersar no texto da Torre de Babel é para impedir a opressão. E dispersar no texto de Pentecostes é para expandir o amor e a fraternidade. Ela significa esparramar a vivência do projeto de Deus, o reinado da justiça e do amor, com diferentes pessoas e nas diferentes culturas. As histórias da criação, de Adão e Eva, de Caim e Abel, do dilúvio, da Torre de Babel, nasceram em épocas e lugares diferentes. Elas foram contadas, recontadas, escritas e reescritas. No pós-exílio, por volta do ano 400 a.C., elas foram unidas umas às outras pelas listas genealógicas. Através destas listas genealógicas, que passam de geração a geração, nós podemos acompanhar a bênção de Deus que atravessa séculos e chega até os nossos dias. Nós acompanhamos também a presença de um Deus que caminha com o seu povo, de um Deus que quer a vida. Ele é contra a opressão. É um Deus que desce e acaba com o projeto opressor. Hoje, nós somos responsáveis por essa bênção de Deus. Chegamos ao fim deste vídeo, mas a nossa reflexão sobre a criação e a preservação do universo tem que continuar vida afora. A nossa missão é dar continuidade à obra criadora de Deus.